Está sendo gravado. Adianta também, tá? Sim. Sim. Então, vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha nas estruturas de dados que nós... Deixa eu aumentar o contraste. High contrast. KB. Não é isso. Não é isso que eu quero, não. Cadê? Pronto, tá aqui. Então vamos dar uma olhadinha nas estruturas de dados que nós já descobrimos que existem. Primeira que vocês tiveram contato lá em FUP é o array de tamanho fixo, que vocês viram em C. Tá? Então, segunda estrutura de dado que vocês viram é o array de tamanho dinâmico, que no JavaScript é o ArrayList, no Python é o vector, no Go é o slice. Isso daqui é uma camada de manipulação sobre o array estático. Em qualquer uma das linguagens ele vai ser isso, que é o que a gente começou a construir ontem. Essa camada de manipulação que insere os elementos, dobra a capacidade, copia os elementos e por aí vai. Em cima dessa estrutura de dados, que é o array de tamanho fixo, a gente teria o vetor e as estruturas sobre tabela hash, que no caso aqui seria o que a gente tem como map no Go, tá? JavaScript também é chamado de map, em Lua é chamado de table, em Python é chamado de dicionário, mas todos eles são a mesma coisa. Uma estrutura de vetor por baixo, a lógica de uma tabela hash para guardar elementos. Qual é a diferença entre o mapa e o conjunto? O mapa e o conjunto são a mesma coisa, são os mesmos algoritmos, é a mesma inserção, a mesma remoção, a mesma busca, é tudo igual. A diferença é que no conjunto você guarda a chave e no mapa você guarda pendurado na chave algum valor, algum elemento. Então, eles são a mesma coisa, a diferença é o penduricalho que eu coloco. Se o meu objetivo é só guardar elementos sem repetição, eu uso o conjunto. Mas se o meu objetivo é guardar elementos sem repetição e associado a esse elemento eu tenho um objeto ou alguma coisa que eu estou querendo armazenar, aí eu caio no mapa. Essas estruturas elas estão em cima de um array, ok? Que é uma estrutura contínua na memória, onde eu sei que o elemento 501 está obrigatoriamente depois do 500. O que é que o array me dá? Ele me dá acesso constante, acesso aleatório. Quem lembra o que é acesso aleatório? O que é o acesso aleatório? Acesso aleatório ou indexado? É eu poder pular para o elemento que eu quero. Me dá o elemento 500. Aí ele sabe onde é que é a cabeça do array. Ele sabe que cada elemento tem 10 bytes. E aí se ele vai para a posição 500, basta ele pular 5.000 bytes. Caiu no elemento 500. O array me permite isso. Por quê? O array, o vetor. Porque eu sei que todos eles estão sequencialmente na memória. É um bloquinho atrás do outro da memória. Estou falando chinês ou vocês estão comigo ainda? Só revisão. Isso é o mais essencial que a gente viu da disciplina até agora. É entender o porquê que elas existem. Porquê que as estruturas de dados existem. Tá? O que é fácil fazer no array, no vetor, na lista? Inserir e remover no final. Manipular o finzinho dela. Porque inserir e remover do final é só colocar ou retirar do final. O que é que não é bom a gente fazer dentro da lista, que vocês já aprenderam? Colocar no meio, remover do meio. É a parte ruim. Porque isso demora, está associado a mover todos os elementos, uma posição para frente, mover todos uma posição para trás. Então a gente poderia dizer que qual é o custo do acesso dentro do vetor, o acesso aleatório, acesso ao elemento do meio? É tempo constante. Não depende do tamanho.
Qual é o custo de inserir ou remover do final? É tempo constante. Qual é o custo de inserir ou remover do meio? É o que a gente chama de O de N, ou então o tempo linear. Inserir ou remover do meio é linear, porque está associado ao tamanho da estrutura. Todo mundo sincronizado ainda? Lembrando o que a gente está fazendo? Ok. Então, tudo isso daqui está implementado sobre um array. Inclusive, esses daqui de baixo também, que a gente não usa muito, mas eles também são variações do array. Porque são variações que me dão limitações propositais. Exemplo. Quando você está manipulando um vector, um array list, um slice, e esse slice está indo de um código, de um bloco de código para outro, você sabe que esse slice pode ter tido uma remoção no meio, uma remoção no fim, uma remoção no começo, mesmo que não seja otimizado, ele pode fazer isso, sim ou não? Sim, ele pode. Quando você tem uma estrutura dessas, você impõe estruturalmente uma limitação. Seja bem-vinda. Por exemplo, na pilha, quais são as únicas operações que são possíveis na pilha? A pilha. Você bota no topo da pilha e retira de onde? E retira do topo da pilha. Não existe a operação de remover do meio da pilha. Não existe a operação de remover da ponta da pilha. Então você sabe, porque a estrutura te garante, que nenhuma dessas coisas aconteceu. Se você tem uma pilha, em termos de otimização ou complexidade, ela é a mesma coisa do array. Mas, em termos de segurança, ela garante que você não fez nada que não pudesse por definição de estrutura. Você só pode acessar o topo, você só pode olhar o topo, você só pode remover o topo ou inserir no topo. Você não consegue fazer outra coisa. Tudo bem? Então, quando você passa uma pilha por parâmetro, quando ela está sendo manipulada em outros métodos, inclusive os métodos que você não escreveu, você sabe que ela só foi manipulada para a parte do topo. Isso é o que a estrutura te garante. Tá? Mesma coisa da fila. Na fila você tem inserção de um lado e você tem o quê? Remoção do outro. Você vai inserindo do lado e removendo do outro. Então, isso daqui também é implementado com vetor. 2 vetores que ficam um emborcando em cima do outro, depois a gente vai ver isso. No deck a gente teria que você pode inserir e remover nas pontas, mas você não pode inserir e remover no meio. É uma outra variação da estrutura. Então vocês veem que são várias vezes a mesma coisa com interfaces diferentes, ou seja, eu te dou possibilidades diferentes para trabalhar nesse bloco de dados. Então, linguagens que têm esse foco em otimização, principalmente em baixo nível, ele vai te dar todas as estruturas de dados possíveis. Você está em C++? Você tem tudo. Você está em Java? Você tem tudo. Você está em Rust? Você tem tudo. Aí você começa a ir para a abstração maior, aí precisa... Não, eu vou dar só o básico. Você está em Go, você está em JavaScript, você só vai ter 2. Só vai ter o array dinâmico, basicamente, e o mapa. Em Lua, vocês conhecem Lua, né? Já ouviram falar de Lua? Linguagem brasileira. Lua é a linguagem brasileira que é utilizada praticamente em todo canto, jogos, fazer script, ela meio que compila para C e é super rápida. O bináriozinho dela é bem pequenininho, então assim, é muito, muito, muito utilizada. A Lua só tem uma única estrutura de dados, que é a tabela, que ela se comporta como uma tabela que dá para manipular como vetor e pronto, você faz tudo com a tabela. Faz a orientação a objeto dentro da tabela. Entendeu? Então é esse jogo de o que é que a linguagem quer de mim e o que é que ela me oferece. Tá? Então quando vocês veem que tem isso, no fundo são lógicas que trabalham em cima do vetor. Inclusive a tabela hash. Aí a gente tem uma outra variação de estruturas que não são contínuas na memória. O que é que o vetor garante? Que o elemento 5 está na memória depois do elemento 4, imediatamente depois. Aí você vem para estruturas ligadas, listas, mapas, listas e estruturas baseadas em árvore. Então, na ideia dessas estruturas,
Ao invés de você ter um bloco sequencial, onde um elemento está na frente do outro na memória, na estrutura de lista, você tem um início da estrutura, esse início te joga para algum canto da memória, e esse local aqui te joga para outro canto qualquer da memória, e esse cara aqui te joga para outro canto qualquer da memória, e esse daqui te joga para outro canto qualquer da memória, e por aí vai. Você vai pulando de um canto da memória para o outro. Qual é a desvantagem de cara de uma estrutura dessa aqui? O que é que eu não tenho que o vector me dava? Eu não tenho acesso aleatório. Eu não posso dizer, pula para o elemento 100. Para chegar no elemento 100, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que percorrer todos. Então, o acesso aqui não é mais em tempo constante. O acesso é linear. Se eu tenho uma estrutura de 1000 elementos e eu quero chegar no 500, eu tenho que dar 500 passos. Eu não consigo pular para o elemento 500. Então, é ruim. Depende. Se você precisa fazer muitas inserções e remoções no meio, então não é ruim. Porque se eu quiser me livrar desse cara aqui, é simplesmente dizer, ei, querido, agora você vem para cá. Pronto, fiz em uma operação. Meu tempo de inserção e remoção no meio e nas pontas, ambas elas, é tempo constante. Tcharam! E por conta desse processo aqui, a gente pode inclusive fazer múltiplos caminhos, que é o conceito de árvore. De um elemento eu posso ir para 2, ou 3, ou 4, e desse elemento eu posso ir para ou 2, ou 3, ou 4. Por exemplo, uma estrutura que a gente vai ver no final é a árvore binária de busca. Então, eu poderia aqui ter o 10, esse seria o 15, esse seria o 12, aqui eu tenho o 23, 8, 9, 5. Se eu perguntar para você, existe o elemento 7 nessa lista, nessa estrutura? Se você sabe que ela está ordenada, a esquerda é menor e a direita é maior, como é que você procura o 7? Você começa do 10, o 7 está aqui? Então eu tenho que ir para onde? O 7 está aqui? Então eu tenho que ir para onde? Para a direita? O 7 está aqui? Não, esse cara não existe. Então, como eu cheguei no canto que não existe, o que é que eu sei? Que o 7 não existe. Okay? Então, o que é a vantagem disso daqui comparado, ou a característica disso daqui? Ó, você vê que você tem uma estrutura de mapa, tanto numa tabela hash, como você tem uma estrutura de mapa sobre uma árvore. A diferença é que essas estruturas aqui de árvore, elas são intrinsecamente ordenadas. Você está vendo as estruturas ordenadas aqui? Está em ordem. Tem uma sequência que ela segue para as coisas serem armazenadas. Na tabela hash, não, está tudo bagunçado. Só me importa saber se ele existe ou não. Aqui não, aqui eu tenho ordem. Então, de forma assim rápida, o que nós vimos que existe até agora é isso daqui. Por que a gente precisa de recursão? Porque recursão vai ser uma técnica que nós vamos utilizar para manipular e percorrer as estruturas. Nesse caso aqui, que a gente vai ver, eu posso olhar para esse cara e perguntar, você está aqui? Ele diz, não. Chama a função para o meu colega da esquerda. Você está aqui? Não. Imagina percorrer isso daqui usando um for, que complexidade. Você sempre tem que lembrar onde você está, depois você vai ter que voltar e ir para o próximo, e depois você vai ter que voltar e ir para o próximo. Então a gente vai percorrer essas estruturas utilizando recursão. Tá? Então por isso que a gente começou a disciplina por recursão. Ok? Então vamos lá. Foi que a gente aprendeu, como foi que a gente viu que é construído o vetor? Estrutura de dado de vetor que a gente começou a construir ontem, foi? Foi. Então, o que foi que a gente viu de método ontem? A gente viu pushback? Viu. A gente não fez o insert, né? Eu pedi para vocês fazerem o insert. Pedi para vocês fazerem o resto das coisas. Pronto, o pop. Mas também tem o resto, né? Também tem o resto. Então, o que é o resto?
O resto, se vocês não viram ainda, se vocês não continuaram, ele é basicamente 3 coisas. Uma busca, que vai me retornar o índice do elemento, e isso normalmente tem o nome de index of. Cadê o índice de tal coisa? Isso sempre está implementado. Se você for olhar lá no Go, no Java, em qualquer canto, se você quiser saber a posição de um elemento dentro de um vetor, esse método tem um nome. Normalmente o nome dele é index of. JavaScript, index of. Python, index of. Então, se você está lá no Node, está lá em JavaScript, e você tem um vetor 3, 1, 5, 4, 7, 9, e quer saber qual é a posição do elemento 5. Qual é o nome do método? Index of. Mesma coisa no Java e mesma coisa nos outros. Vocês vão implementar isso. Vai percorrer e vai implementar. Outro método que toda estrutura de vetor dinâmico ele te dá é, além de remover e inserir do final, ele te dá um método de remover e inserir do meio, mesmo que isso não seja otimizado, que é o que vocês vão tentar implementar agora. Ok? Então eu preciso que vocês implementem ele, porque senão a gente não consegue construir o nosso conjunto. A gente vai construir um conjunto agora. E para construir um conjunto, eu preciso inserir e remover do meio. Então, qual vai ser o algoritmo que vocês vão utilizar? Vai ser esse, ó. Se você quer criar, faz de conta que esse carinha aqui está preenchido, tá? Tem um monte de gente aqui. Se você quer criar um espaço bem aqui para inserir o elemento, como é que você vai fazer? Você vai ter que ir de trás para frente para criar o buraco, para criar um espaço. Você vai chegar no último elemento e vai dizer, ei, vai um passinho para frente. Então você copia, primeiro você verifica se cabe, se não couber você aumenta o vetor, mas se couber você diz, ei, dá um passo para frente. Você copia ele para cá. Aí depois o que é que você faz? Aí para o penúltimo, ei, dá um passo para frente. Aí depois, antepenúltimo. Aí depois, aí agora o que é que sobrou bem aqui? Um espaço. Aí você coloca o elemento que você queria. Ou seja, o teu laço, para poder criar aquele espaço, tem que ser de trás para frente. Porque se você tentasse fazer um laço ao contrário, pegasse esse elemento e copiasse para cá, e depois esse 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 copiasse para cá, e aconteceu o quê? Todos eles iam ficar iguais. Não é o que você quer. Então você vai ter que fazer ao contrário, tá? Próximo algoritmo que vocês vão ter que fazer: remoção do meio. Como é que eu faço para remover essa criatura que está bem aqui? Mesma coisa. Você vai ter que vir agora daqui. Você vai puxar esse daqui uma posição. Depois você puxa esse para cá, puxa esse para cá, puxa esse para cá e puxa esse para cá. Aí você puxa todo mundo, você cobriu o buraco que tinha. Tá? Então, ok. Eu vou deixar vocês tentarem fazer essas duas. Aí eu vou dar meia hora para vocês tentarem fazer o inserir e o remover. E aí depois a gente vai para o conjunto, para entender por que é que eu preciso disso. Porque usando essa base todinha, a gente vai implementar em cima dessa base outra estrutura de dados e a gente vai precisar de busca binária. Então vamos lá, são 10 e... Vamos fazer o seguinte, ó, para ter um pouquinho mais de chance de dar certo, eu vou pedir que vocês fiquem em dupla, que aí a chance de funcionar é um pouquinho maior. Não vão fazer outra coisa, não vão fazer a atividade que está atrasada, não vão fazer a atividade do estressados que vocês ainda estão pendentes. É para vocês tentarem fazer um vetor, tá? Então vocês vão abrir o vetor, o vet build que vocês começaram a fazer. Oi. Tá. Não.
É porque parte do código que eu dei ontem eu já fiz, já fiz o reserve e já fiz o pushback. Aí vocês vão fazer naquele código e inserir. Ó, pessoal, ó, vamos entender aqui, ó. Deixa eu explicar o que é que eu estou pedindo. Ontem, para vocês, vou baixar aqui de novo, tá? Baixar do zero aqui a atividade. Ontem, para vocês, eu já tinha feito os primeiros exercícios, né? Que era o init, o push, o show e o status. Se alguém ainda tiver o código, a gente coloca lá no Don'tpad Terraria. Eu acho que ainda está lá. É Terraria ou Minecraft? Tá certo. Ok. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês criem o insert e o erase, que são os dois próximos do que a gente fez ontem. Diz. Tá, então. Alguém tem ainda? Ei, tu ainda tem aí o código? Eu acho, deixa eu ver. Copia lá pro Don'tpad. Não, mas é que eu mexi, né? Não, eu faço no instante aqui. Eu vou aqui de Copilot, vou aqui ligando a pesca e faço no instante. Bora aqui. Então uma pergunta. Oi. Aquela conta que eu tinha antes ainda está ali. Seria bom remover, né? Vou remover. Eu tenho ele aqui. Eu removo ela, tá? Muito obrigado. Deixa eu the ghost. Aí mesmo, sobre quanto tempo eu tenho no curso, é isso? 40 horas mensal. Ou 80 se você tiver com a sua conta da UFC. Como seria? Quanto da UFC? Você tem um e-mail de aluno? Não. .alu.ufc.br. Não, isso é. Pronto, aí você pode criar. Você tem notebook? Eu? Sim. É. Então vocês podem. Eu estou bem atrasado. Mas isso aqui Don'tpad. Don'tpad Minecraft. Don'tpad.com/Minecraft. Pronto. Chaminés. Moto. Ok, lá no Minecraft eu salvei o código que a gente fez ontem. Tem o pushback, inclusive, o reserve, o string e a main comentada. Se quiser, você pode baixar de novo a atividade, apertando o B na atividade e aí colar logo tudo, tá? Então,
O objetivo é vocês tentarem fazer o inserir, que vai empurrar os caras para o lado para criar o espaço. Dupla é dois num computador só. Bora, dois num computador só, para ver se a gente consegue fazer a atividade. Se a atividade sai, bora tentar fazer isso aí. É só acertar o foco, ajustar tamanho, capacidade, tentar seguir. Quem decidiu jogar foi esse período. Dá muito trabalho. Pessoal, ó, vem cá. Só para facilitar quando vocês estiverem rodando os testes. Se vocês querem rodar um teste específico, vocês podem travar o teste. Tá vendo aqui, ó? Aqui o D é para mudar o diff lado a lado e o U é para rodar um único teste. Então, se você quiser travar, você aperta o U, ele vai travar o teste e aí então ele vai rodar só esse teste. Só um teste específico, para não ficar rodando tudo. Às vezes você quer colocar debug, testar, você aperta o U aqui, ó, para travar o teste e ele vai rodar só esse teste que você quer.
Ah, pessoal, tem um errozinho no meu código, ó, bem aqui. O insert não gera erro, então não tem como ele pegar um erro e imprimir. É só tirar essa parte aqui, o insert não tem retorno. Então se você desconectar ele vai dar erro, porque o diagrama ele não tem como dar errado nisso aí. Eu acho que é o copyback que dá erro, né? Mas o inserir não dá erro não. É só consertar aí e tirar essa impressão de erro. De cabeça hoje. Porque pode não ter alguém, né? O apagar, acho que sim. Qual é o erro que ele pode gerar? Se o índice não estiver fora do índice, aí é para ele gerar erro, né? Se ele estiver vazio, vai estar fora do índice. Bom dia. Eu continuei a atividade de ontem, só pedi para eles fazerem o inserir e o remover. Ah, mas tá. Desculpa, meu povo. Eu tô com dor de cabeça, eu tô pensando ruim. Tanto o insert quanto o erase, eles são acessados por índice, não é verdade? Então, o que é que pode acontecer? O índice não existir, então eles podem disparar erro. Você pode tentar inserir ou remover de um índice que está fora do vetor. Então, obrigatoriamente, eles têm como disparar erro.
Dando certo, dando certo, como é que tá a vida? Quem precisa de ajuda, ajuda.
vai ter que escapar, porque não está indo. Aí mesmo o teste só está e aí, cadê? Estou indo lá de canalização. Vou botar o lado de canalização. Não,
Mas aí, ó, você passou por cá e depois continua rimando. Isso fez um buraco. Tirei ele pra fora do raso. Você só vai seguir. Aí você fica com 2 minutos de mal com capacidade. Agora é controlar os índices. Controlar os índices. Vamos nós aqui, vamos nós. Blim, blim. Vamos juntos aqui, meu povo, vamos juntos aqui. Eu vou fazer aqui uma parte com vocês. Bora lá. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Número 1, essa parte que está comentada é uma sugestão. Vocês têm que encaixar isso no método de vocês. Então, por exemplo, na hora do push, ele vai procurar o pushback. Você tem um pushback que recebe um valor? Não sei. Cadê o pushback? Eu tenho um pushback que recebe um valor, ele retorna algo? Não retorna, porque não precisa. Então, tudo bem. O que é que está faltando aqui? O V não foi criado. Está aqui. V foi criado. Ok. Iniciar. Eu preciso do init. O nome do meu método é newVector? É, newVector. Beleza. Para mostrar, ele chama o método show, que vai chamar o método string. Para o status, ele chama isso daqui, que vai chamar o status. Então, vamos rodar do jeito que está aqui. Ok, eu quero esse daqui. Eu vou travar nessa execução. O que é que essa execução está tentando fazer? Get set. Eu não quero get set. Eu quero, cadê? É o push? Então, eu vou travar bem aqui. Eu quero rodar o push. Ele não está fazendo o push. Não, ele está fazendo o push. O que é que ele não está fazendo? Cadê o meu push? Por que que o push não está inserindo? Inserir todos os elementos. Meu vetor está vazio. Vamos tentar descobrir por que ele está vazio. Por que o push não está inserindo? Eu acho que é porque o push ele está fazendo. Não. O meu pushback precisa de um valor e ele joga para dentro do vetor. Aí a gente vai devagarinho testar. Espera aí. Eu estava com várias instâncias abertas. Eu estou abrindo o código certo. Deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo o código certo. Esse é o código que eu estou rodando. Estou. Init, push, show. Meu push é para inserir. Reservo e coloco os dados. Cadê o meu método string? Está sendo chamado? Deixa eu ver lá os... Tá. Vamos lá. Mistérios da meia-noite. Porque o teste 2 já é o get e o set, né? Eu não quero o teste 2. Eu quero esse daqui. Porque vou imprimir tudo até o size. Peraí.
return fmt.sprint de v.data. Ok, os elementos estão aqui, tá vendo? Os elementos estão aqui. Oi. Ah, tá. Puta merda. É uma bosta fazer as coisas fora de contexto, né? Ou seja, ele, no fundo, ele quer saber se o clear está funcionando. Ah, obrigado. Ah, Rielga. Por isso é ruim chegar na metade do filme. A minha mulher chega na metade do filme e pergunta: por que ele está fazendo isso? O que foi que aconteceu? Qual é o plot? Eu digo: meu amor, assista o filme, porque se você chegar fora de contexto, você não vai entender. Aí ela: mas eu queria começar do meio. Não dá para começar do meio, meu bem. Se você começar do meio, você não vai entender onde é que você está. Eu comecei do meio. v.size igual a 0. Porque o clear zera, o cria zera o tamanho do vetor. Ah, que coisa chata é começar do meio. Ó, tá vendo? Tá vendo? Alguém que está fazendo atividade, ó, palmas para ele, palmas. Palmas e o Tocantins inteiro. Get set, qual é o que eu quero? Eu quero o... Ué, por que a minha capacidade está errada? Agora sim. Era para eu reservar 10, ele não está reservando 10. Ah, porque o método reserve também não está implementado. Ok, get set, que já era para ser feito. O pop, que também era para ser feito. Ah, o que eu quero é esse daqui, né? O do insert, que é para inserir no meio, é o 6. O que eu quero é o 6. Vamos nós aqui. Vou começar a fazer com vocês. Então, o insert... O insert ele precisa do índice e do valor. Então eu vou precisar criar o método insert, que recebe o índice e o valor. Então o método insert, que recebe o index e o value e retorna um erro. Qual é o possível erro que ele retorna? Caso esteja fora do limite. Quando é que eu sei que está fora do limite? O Copilot soprão, sai, Copilot, sai. Se o meu índice for menor do que 0, não existe, ou se ele for maior do que v.size. Return error. Não, retorne fmt.error f index are out of bounds. Ok. Supondo que ele pede uma posição válida, qual é o próximo passo? Ver se cabe, porque se não couber, eu dobro. Aí é a mesma coisa do pushback, né? Ou seja, se não couber, eu aumento. Se não couber, eu aumento. Agora o que é que o meu trabalho é? Só controlar os limites. Eu tenho que ir do último até onde eu quero inserir. Então, eu vou do último, v.size, até onde eu quero inserir, index, incluindo o índice, e mais, e eu vou empurrar todo mundo uma posição para frente. Não, size não. Eu só quero trabalhar nos elementos válidos. O último válido é size menos 1. Esse é o último válido que eu vou o cara que eu vou empurrar, e esse daqui é o primeiro válido que eu vou empurrar,
porque eu quero que essa posição índice fique livre. Então agora eu vou empurrar todo mundo para frente. V data na posição I mais 1 recebe V data na posição I. Você poderia ter feito diferente também, mas você teria que ajustar. Se você começar de size até maior, aí você teria que fazer I menos 1. Você pode fazer nos dois, mas você tem que fazer casar certinho, né? Não seria I menos? Verdade! É I menos menos. V data na posição I. I menos 1. Boa. O cara da frente do válido recebe o valor válido. E aí no fundo, V.size mais 1. Você pode, tem várias formas de fazer isso daqui. Porque o tamanho não aumenta quando você insere o cara. Então, se você fizer isso antes, vai ter um ajustezinho de limite. Se você fizer isso depois, vai ter um ajustezinho de limite. Agora você tem que verificar se vai estar trabalhando dentro dos limites válidos. Um monte de formas de acertar essa conta, tá? Não tem só essa não. E se você chegou aqui é porque não tem erro. Retornar new. Não tem só essa forma de... Aqui ele deve estar falando de alguma coisa que eu... Ah, tá. Eu não fiz a chamada. Ó, nessa atividade ainda vão ter as invocações vindo para vocês, tá vendo? Ó, a invocação, a chamada, mas a partir da próxima elas não vão vir. Você vai ter que pegar o seu método e jogar aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha mensagem de erro, ela vem de v.insert, eu vou inserir nesse índice esse valor. E aí, se tiver erro, eu vou imprimir o erro. Cara, eu vou terminar essa disciplina, eu não me acostumo com esses 2 pontos igual, viu? Vocês já se acostumaram com isso? 2 pontos. 2 pontos igual. Se não me engano é para declarar sem especificar. É declarar e atribuir. Mas sem especificar? Não, é passando o valor, né? Sem especificar o tipo, Ok, fizemos certo? Não, ficou faltando um passo. Qual foi o passo? colocar o valor. Colocar o valor. Esse colorido para separar o que está igual do que está diferente é tão legal, né? Pinga. Bem aqui. V.data na posição index recebe value. O valor que você quer inserir vai exatamente para o buraco que você fez. Tcharam! E o teste passou. Eba! Qual é a ideia agora? A gente vai utilizar a estrutura do vetor com os métodos que ele tem para dar suporte a uma nova... Pronto, vocês vão continuar daqui, tá? Eu dei uma reduzida na versão nova, tirei lá opções de ordenar, reverter, ficou só mesmo os métodos básicos. Então, se vocês baixarem hoje, da versão que já está lá, não tem o ordenar e o reverter que antigamente tinha. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar esse vetor, não vai dar tempo por causa do horário, mas eu já vou explicar a atividade para quem for fazer. Usar esse vetor para construir uma estrutura de conjunto. Então, foca aqui que aqui já é a explicação da atividade, tá? Então, qual é a ideia? Olha aqui a marmota, escrever de caneta. Qual é a ideia aqui? No vetor normal, eu tenho que inserção, remoção e busca são feitas em tempo linear. Volta para mim, para o que vocês estão fazendo, depois vocês copiam o código. Inserção, remoção e busca são feitas em tempo linear. Para buscar, eu tenho que sair caçando cadê o elemento, para inserir, eu tenho que deslocar todo mundo, para remover, eu tenho que deslocar todo mundo. Tabelas hash
Elas usam vetor, mas usam uma outra lógica que a gente só vai ver lá para o final da disciplina. Agora a gente vai utilizar um meio termo, né? Uma gâmbia aqui que é utilizada, que é bastante utilizada para estruturas pequenas. Principalmente fim de árvore, eles fazem isso, eles misturam. Qual vai ser a ideia? A gente vai deixar os elementos ordenados. E com eles ordenados, a gente ganha a possibilidade de fazer busca em tempo logarítmico. Se os elementos estiverem ordenados, 1, 7, 12, 15. Eu posso fazer aquele negócio que a gente falou no começo do semestre, né? Ao invés de procurar de um por um, cadê meu elemento? Eu olho na metade, vejo se o cara está lá, senão eu decido se vou para a esquerda ou para a direita. Então, qual vai ser a segunda atividade que a gente vai fazer? Que é essa daqui do construção de conjunto. Por trás do conjunto, a gente tem a estrutura que a gente acabou de implementar, que é o vetor dinâmico. Então, você vai aproveitar ele. Só que, ao invés de você oferecer para o usuário todos os métodos do vetor dinâmico, você vai oferecer só 3. Adicionar, consultar e remover. Internamente, você mantém uma lista ordenada. Internamente, você mantém uma lista ordenada. E aí, qual é a lógica? Para consultar, já que a tua lista está ordenada, você vai usar o quê? Busca binária. Sei se o cara está lá ou não está. Para inserir, o que é que você faz? No conjunto, o conjunto padrão, ele não permite duplicidade de valor. Basta você saber se ele existe ou não existe. Não tem sentido eu ter o mesmo valor 4, 5, 6 vezes. Isso é uma outra estrutura de dados. Então, qual é a nossa ideia? Para inserir, primeiro a gente faz uma busca binária para saber se ele está ou não está. Se ele tiver, tem alguma coisa para fazer? Não, ele já está lá. Mas se ele não tiver, aí a gente vai ter que fazer a seguinte coisa. Imagina que você tem essa estrutura, tá certo? 1, 3, 7, 12. Onde é que você vai inserir o 10? Como é que você fez isso? Você olhou para o 1, é aqui que eu vou inserir o 10? Não. Olhou para o 3, é aqui que eu vou inserir o 10? Não. Olhou para o 7, é aqui que eu vou inserir o 10? Não. Olhou para o 12, é aqui que eu vou inserir o 10? Sim. Por quê? Porque o 12 é maior que o 10. Então, o 10 chegou no canto dele. Então, para inserir, eu vou sair caçando qual é o canto dele. O canto dele é quando eu achar alguém maior do que ele. Ou então, no final do vetor, se não tiver ninguém maior do que ele. Faz sentido isso? Beleza. Então, ok. Então, o que é que falta para a gente? Para inserir, já que você acabou de implementar o insert, é trivial. Você não tem um método insert que insere no meio? Você não acabou de fazer comigo? Então, se você sabe que você quer inserir o 8, o 5 e chegou bem aqui, é só chamar o método insert que você já tem para inserir o 5 bem aqui. Está resolvido. Se você quer remover o 7, é só chamar o método erase que você já tem, que ele vai remover bem aqui. Ou seja, o vetor que a gente acabou construindo é a parte lógica que está por trás das inserções e remoções aqui dentro. Só nos falta uma única coisa, que é o algoritmo de busca binária que a gente vai ver agora. Bora junto? Tá. Então vamos lá. Quando você faz qualquer algoritmo de busca ou de ordenação de busca, você tem um conceito chamado partição. Partição. A partição é o pedaço do vetor que você está analisando. Essa partição normalmente ela é pensada de duas formas. Ou ela é uma partição aberta ou fechada. Fechada, tá? Vocês lembram daquela notação lá da matemática? O que é que significa isso daqui? Do 3 ao 5, o que é que significa? É o intervalo, o teu intervalo, nesse caso aqui, o intervalo é o quê?
fechado no 3 e fechado no 5, ou seja, é o 3, o 4 e o 5. E se fosse assim? Seria o 3 e o 4. E se fosse assim, por exemplo, do 3 ao 7? O 4, o 5 e o 6. Isso daqui me diz se eu incluo ou não o elemento. Tudo bem? Então temos a ideia de um intervalo. Ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado. Estamos juntos, sincronizados ainda? Por que isso daqui é importante? Porque alguns algoritmos funcionam melhor dependendo, assim, são mais fáceis de implementar dependendo da forma como você pensa os intervalos. Então, para fazer busca, a gente vai fazer busca no intervalo fechado. Significa que o primeiro elemento que eu vou buscar é o 0 e o último elemento do meu intervalo é quem? O n menos 1. Oi. Vai em paz, filho de Deus, vai em paz. Bora lá. Então a gente poderia dizer que esse intervalo aqui, ele é do primeiro, do início, ou do inferior, né, a parte inferior do intervalo, até o superior. Estamos juntos? Quando é que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso quando eu estiver fazendo bipartições. Tem algoritmos que eles querem o tempo todo cortar a partição na metade. Então, nesse caso, eu vou dizer que a primeira metade vai de 0 até o meio e a segunda metade vai aonde? Do meio até o fim, aberto. A primeira vai de 0 até o meio e a segunda vai do meio até o fim. O meio está em que lado? À esquerda ou na direita? Na direita. O meio está aqui. O meio não faz parte desse. Então, nesses tipos de busca, nesses tipos de algoritmos aqui, que eu tenho que dividir, eu não faço de 0 a n menos 1. Porque como o intervalo é aberto, eu vou fazer de 0 até o tamanho. Ok? Então, bora lá. Botou na cabeça. Minha busca binária eu vou fazer com intervalo fechado. Então, bora lá. Então, qual vai ser a minha lógica? Eu vou colocar aqui os elementos. Botar por índice, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o meio? Vou fazer mais um para ficar mais fácil a conta, tá? Vou até o 4, tá? Quem é o meio disso daqui? Beleza, o meio é o 2. Tá vendo aqui que ele é o elemento do meio? Ok. Supondo que agora você ajustou, você procurou o elemento 2,5, tá certo? Você procurou o 2,5. Você olhou aqui e ele não está aqui. Isso daqui é o teu intervalo superior. E esse daqui é quem? O meio. Você está procurando 2,5. Olhou para cá. 2,5 está na direita ou está na esquerda? Está na esquerda. Como o meu intervalo inferior estava bem aqui, ó, o inferior estava bem aqui, que agora que eu sei que ele está na direita, para onde eu vou mover o intervalo inferior? O inferior vem para cá ou o inferior vem para cá? Bora de novo. Vou fazer com números para fazer sentido, tá? Bora de novo. Então eu tenho aqui o índice 0, índice 1, índice 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos. Aí aqui eu tenho o 3, está ordenado, tá? Elemento 5, elemento 7, 9, 12, aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 17. Então lembra, eu estou controlando de onde até onde é a minha busca. Aí eu vou começar. O início é aqui e o fim é bem aqui. Beleza? Estamos juntos até aqui, pelo menos? Bora. Quem é a posição do meio? Qual é o índice da posição do meio?
3. Então, aí você vai. Eu quero inserir o elemento 14, tá certo? Eu quero procurar o elemento 14. O elemento 14 está no meio, sim ou não? Não, ele está para onde? Para a direita. Então, agora eu tenho que ajustar o meu intervalo de busca. Para onde vai o início? Para o 9 não, porque o meu intervalo é fechado. Ele vai para cá, porque eu já sei que esse cara não é quem eu estou buscando. Concorda? Meu intervalo é fechado, eu sei que esse cara não é. Então, o meu intervalo só aponta pessoas que podem ser quem eu estou buscando. Ok. Quem é o meio agora? O meio é o índice 5. Como é que você consegue fazer essa conta? 6 mais 4 dividido por 2, que vai dar o quê? 5. 6 mais 4 dividido por 2 é 5. Esse cara é o 14? Não. Então o que acontece agora? Não. Você olhou esse? Não. Você não olhou esse não. Início e fim apontam para elementos válidos que você não olhou ainda. Início e fim apontam para elementos válidos do intervalo fechado que você não olhou ainda. A única coisa que você sabe é que esse cara não é o 14. Então o 14 pode estar onde? Na esquerda. Então eu vou mexer início ou vou mexer fim? Vou mexer fim. Mexer o fim para onde? Para cá. Quem é o meio agora? 4 mais 4 sobre 2, que vai dar 4. O meio é o 14? Não. 14 estaria para onde? Para a direita. Então você move o início. Está vendo que agora início e fim se cruzaram? Quando início e fim se cruzaram, significa que você, início e fim apontam para elementos válidos. Esse cara pode ser e esse cara pode ser. Olhou para o meio, não é, empurrou para cá. Olhou para o meio, não é, empurrou para cá. Olhou para o meio, não é, empurrou para cá. Olhou para o meio, não é, empurrou para cá. Olhou para o meio, não é, empurrou para cá. O que é que aconteceu agora? Inverteu. Quando inverteu, você sabe que não tem mais nenhum elemento válido na lista. A lista acabou. Se por acaso você olhar para o meio e for ele, o problema está resolvido, você achou o cara que você queria. Ok? Nosso algoritmo é esse. A gente vai encurralando, até eles se cruzarem. Atenção que esse cruzamento, ele me dá duas informações. Ele me dá tanto onde o elemento está, na pior das hipóteses, por exemplo, quando sobrar um único cara, mas quando eles se cruzarem, ele também me informa aonde o elemento deveria estar se ele tivesse. Eu não estou encurralando. Na hora que ele cruza, eu sei que se ele existisse, ele deveria estar ali. Tá certo? A versão básica da busca binária, que é o que a gente vai fazer agora, ele faz a seguinte coisa. Na hora que ele se cruza, não existe, -1. Mas aí vocês vão fazer uma variação dela, que vai a mesma coisa que eu implementei, com um único ajuste, que é, se cruzou, onde é que ele deveria estar? Tá? Tudo bem, então bora lá. Vamos fazer aqui a nossa busca binária. Tempo que a gente tem. Então, package main binary slice vetor de inteiros inferior superior. Então, bora aqui, ó. Se vocês entenderam a lógica do que eu expliquei, a implementação é trivial. Então, vamos lá. Quem é o cara
do meio. Quem é a posição do meio? Aqui eu tenho inferior, superior e o valor que eu estou buscando. Aí sai o inferior mais superior dividido por 2. Beleza, inferior mais superior dividido por 2. Quais são os casos triviais em que meu algoritmo terminou? O caso onde deu certo é o quê? Ele acha. Esse cara no meio é quem eu estou procurando. Se isso aconteceu, em que índice está o cara que eu estou procurando? No meio. Aqui ele quer um inteiro. Qual é o outro caso trivial também que eu sei que terminou a busca? Que acabou, que eu cruzei. Quando eu fiz o cruzamento é porque não existe mais partição para procurar. Então, o que é que significa o cruzamento? Inferior mais superior. Se inferior for maior do que superior. Se eles se cruzarem, o elemento existe? Quer que eu retorno? -1. Se nem se cruzaram, nem é esse cara, eu tenho duas opções, que é procurar na direita e procurar na esquerda. Qual é o critério para saber? Se o meu valor for maior do que o cara que está no meio, quem é que eu vou ajustar? O inferior ou o superior? O meu inferior agora é qual posição? Meio não. Meio mais 1, porque o meio eu acabei de olhar e sei que não é. Intervalos são fechados. Respondeu 5 certo ou errado. Nesse caso, se não é maior, é porque é menor. Não pode ser igual porque eu já testei. Nesse caso, como é que eu vou ajustar o superior? Meio menos 1. Ok. Só que aqui a gente poderia fazer de duas formas. Eu poderia fazer com um loop infinito, mantinha o cara dentro do loop e ficava fazendo os testes. Só que aqui eu não vou fazer com loop infinito, eu vou fazer com recursão. Se por acaso eu ajustei o intervalo, basta eu mandar ele olhar de novo. Ei, então faz aí a busca nesse mesmo vetor, só que agora esse é o novo inferior e o superior permanece igual e é o novo valor. Ou então faz via for, né? Ou então faz via fora. O inferior continua a mesma coisa e o superior vai ser meio mais 1. Então, como ela... Meio menos 1, quando é o... Perfeito. Meio menos 1. Eu estou empurrando para cá, né? Ok, então olha aqui como é que ficou o nosso algoritmo. Toda vez que ele chega, ele olha o elemento do meio, se já for o resultado, ele retorna. E aqui eu vou ter uma camada de invocações. Olha a partição toda, não é no cara do meio, chama recursão para uma banda, não é o cara do meio, chama recursão, não é, chama recursão, chama recursão, chama recursão. Achou, é o cara do meio, retorna, e eu devolvo meu resultado. Pronto, eu só preciso disso para fazer o algoritmo, a implementação da busca binária, e eu também só preciso disso, do erase e do insert, para fazer o algoritmo do conjunto. Porque o conjunto ele só te dá 3 funções. Inserir. Quais são os passos para inserir? Usa busca binária, se já existir, tchau. Se não existir, faz uma busca normal mesmo para achar a posição e chama o insert para colocar o elemento. Remover. Faz a busca binária, se não existir, não tem o que fazer. Se existir, chama o erase para remover o elemento. Entendeu? Então, é isso. Ok? Vou fazer a chamada. Se vocês conseguirem adiantar as atividades, vocês podem fazer a multiset. Multiset é só uma variação do vetor. Não tem muita diferença. A diferença é que
Enquanto no conjunto normal eu não posso ter repetição, que o conjunto normal, se ele perceber que já tem o elemento, ele não coloca de novo. No multiset eu insiro do mesmo jeito, ele permite várias vezes o mesmo elemento. Então, bora lá. A gente vai ter, a partir de hoje, 2 semanas só trabalhando essas atividades e tirando dúvida das atividades anteriores. Então, dá tempo de entregar tudo que tem para fazer. Combinado, meu povo? Combinado. Ok. Essa semana já